As ações edilícias, elas são uma consequência do vício redibitório, que é o vício oculto à coisa, e ela pode se dar de duas maneiras. Pode ocorrer o desfazimento do negócio, que vai ser a ação de redibição, ou o abatimento do valor do conselho, que é a ação estimatória ou ação quanti minores. Então, um pequeno resumo sobre vícios redibitórios. Eles são aqueles defeitos ocultos que vão diminuir o valor ou prejudicar a utilização da coisa recebida por força de um contrato comutativo, ou seja, vai se tratar de um negócio contaminado por um vício oculto ou não aparente. Neste sentido, é muito importante deixar claro que não vai se tratar de erro com o vício de consentimento, porque nesse o adquirente ele vai incorrer em completo estado de putatividade relacionado às pessoas que integram o negócio ou sobre o bem propriamente dito, fazendo com que a outra parte prejudicada tenha direito a perdas e danos, a depender da extensão do prejuízo. Já em relação aos vícios redibitórios, não vai ter nenhuma dúvida quanto às características do negócio e da identidade das partes envolvidas, sendo objeto de falsa percepção as reais condições do bem adquirido, como, por exemplo, no caso da aquisição de um celular, cuja bateria não suporta mais de 2 horas, sendo que a capacidade do bem é de aproximadamente 72. Também é importante destacar que o raciocínio dos vícios redibitórios vai se verificar em contratos comutativos, ou seja, não vai existir nessa estrutura possibilidade de reclamar de defeitos resultantes de contratos aleatórios, porque nos contratos aleatórios, o adquirente vai assumir o risco da vantagem, não podendo reclamar caso algum defeito comprometa o perfeito uso do bem em questão, salvo nas hipóteses em que o adquirente não tiver sido informado das reais condições do bem alienado. E caso se verifique configurado o vício redibitório, vai caber ao autor requerer as ações típicas de demandas dessa natureza, que são as chamadas ações edilícias, que vão se subdividir em ações de redibição, como eu já disse anteriormente, que é basicamente quando o autor vai pretender se desfazer o negócio requerendo a devolução do dinheiro que pagou, sem prejuízo de perdas e danos. Ou ação estimatória ou quanti minores, que pode ser suscitada quando o autor pretender o abatimento do valor do bem por conta dos prejuízos que teve que pagar. Os prazos relacionados para reclamar os defeitos ocultos vão começar a contar a partir do momento em que o adquirente toma ciência do defeito, devendo ser levado em consideração a natureza do negócio, se ele versar sobre relação de consumo ou se ele versa sobre um contrato paritário. Sobre a relação de consumo, a parte prejudicada ela tem que buscar os dispositivos contidos no Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, o artigo 26, que vai tratar sobre bens duráveis ou não duráveis, sendo que há a discussão da má-fé do alienante atrelado ao ônus da prova a ser produzido pelo fornecedor por conta da relação de verticalidade muito característica das relações contratuais de consumo. Agora, a respeito dos contratos paritários, vai se utilizar a legislação do Código Civil, como no caso do artigo 445, que vai tratar, por exemplo, de bem imóvel, em que há o prazo de 30 dias para reclamar, sendo que ele ainda pode ser elastecido para 180 dias se o defeito foi da sua natureza, só puder ser conhecido depois. E os bens imóveis, eles vão ter o prazo de 1 ano para reclamar, sendo que esse prazo ele é decadencial, cujo tempo ele pode ainda ser diminuído pela metade se o adquirente já estava na posse do bem antes de adquiri-lo em definitivo. Ou seja, se o prazo era de 30 dias, pode cair para 15 dias. Se o prazo era de 1 ano, pode cair para 6 meses.